agora do seu lado, Fael, foi apresentado aí, né? Foram apresentados os próximos passos da SAF. O Lauro Lopes acompanhou tudo e daqui a pouco o Fael vai comentar. O primeiro a falar na coletiva foi o CEO do Atlético. Bruno Musi deu detalhes sobre os percentuais da SAF, os órgãos de governança e as metas mínimas para o orçamento do futebol em 2024. A gente montou para esse ano de 2024, a gente terminar em sexto no Brasileiro, esse é o nosso orçamento, oitavas de final de Copa do Brasil e oitavas de final de Libertadores, esse é o nosso orçamento. Se a gente supera, o orçamento ele varia de fato, ele varia em bilheteria, ele varia em premiação. O investimento no futebol também foi tema da entrevista. Os valores para a próxima temporada já foram definidos. Aqueles números que a gente falou na entrevista passada, né, eu acho que ali no pré-SAF eles todos se mantêm, né, 210 milhões de folha, né, 40 milhões aí no investimento do futebol, mas eu acho que se a gente tem um orçamento a ser cumprido também na questão de venda e compra de jogadores, toda receita que a gente tiver proveniente de venda de jogadores, além daquilo já orçado, ela será revertida para o futebol. O CEO do Galo ainda deixou claro que o maior desafio da SAF está fora de campo. A reestruturação das contas, por enquanto, é o assunto mais urgente. Uma das principais novidades da coletiva veio do atual presidente do clube. Após uma reviravolta e declarações contrárias, Sérgio Coelho garantiu que será candidato à reeleição. Eu tomei a decisão de ser o candidato. O Dr. Zé Murilo não quer ser o candidato, seria ele. Liguei para o Márcio André de Brito, né, dizendo a ele que eu gostaria de ter o Dr. Zé Murilo como meu vice. Também presente na coletiva, José Murilo Procópio, atual vice-presidente, deve decidir nos próximos dias se vai ou não integrar a chapa da posição. Não, essa questão nós temos que decidir isso por volta de segunda-feira. Ponto que eu falei lá no início do programa, sobre algo que a torcida reclama, mas que eu prefiro assim. Quando ele fala que a meta do clube ou pelo menos a previsão é uma oitavas de Copa do Brasil e da Libertadores, é que o clube não vai contar com dinheiro que pode não entrar nos caixas. E se tivesse feito isso lá atrás, uma previsão mais realista, talvez o torcedor não estivesse com esse sentimento de frustração, mesmo com bons resultados. O Galo está no G4 de campeonato brasileiro, o Galo está muito perto de ir para mais uma Libertadores, o Galo está inaugurando o estádio. E vocês percebem que falta uma química entre o time e a torcida atualmente? É porque lá atrás faltou algo na comunicação. Aliás, a comunicação é onde o Atlético mais peca nos últimos anos. Se lá atrás, principalmente o Rubens, que tem essa figura simpática e de muita facilidade de comunicação com o torcedor, por ter passado essa transição do título brasileiro e falado assim, olha, nós ganhamos o brasileiro, só que agora a conta vai estar pesada, a gente precisa jogar junto. Mas eles optaram por uma linha diferente, eles optaram por uma promessa de 4 Hulks, de vender o shopping e as contas onerosas ali praticamente zerarem, de uma arena quitada. Eles foram prometendo muita coisa e jogou o hype lá em cima. E de repente a realidade foi outra. Então esse é o problema do Atlético nos últimos anos, a comunicação. Quando atrasa o manto da massa um ano, chegar a olhar no olho do torcedor e falar assim, ó, a gente não tinha dinheiro para arcar com os compromissos, por isso houve um atraso. Então eu prefiro agora essa realidade. Ó, a gente está trabalhando com o 6º lugar do brasileiro, oitavas de Copa do Brasil e Libertadores. E pronto. Se é a realidade, é assim que tem que ser feito. Falar direto com o torcedor. Bebel, o Fael